E Marco Antônio pergunta sobre seu pai. Mariana informa que Francesco ligou, avisando que iria demorar após o serviço. E Marco Antônio pergunta sobre sua mãe, sendo informado que ela foi visitar algumas amigas. Maracanã questiona por que Marco Antônio voltou tão rapidamente. E ele revela que descobriu onde Juliana está vivendo com o italiano dela, deixando Mariana em choque. E imediatamente, Marco Antônio liga para Heriberto. E Mariana pergunta quais são suas intenções. Marco Antônio garante que irá buscar sua filha, se ainda a conhece, determinando reencontrá-la e assegurar seu bem-estar. A filha de Juliana dormia serenamente, envolta em um silêncio tranquilo que tomava conta do quarto, enquanto em outro ambiente, Juliana, Mateu e Amadeu compartilhavam o jantar, trocando olhares e palavras sobre o futuro. Mateu beija Juliana. Amadeu, em meio à refeição, comenta que a cidade está crescendo muito depressa, e Mateu confirma dizendo que tem notado isso. Amadeu continua dizendo que há muitos terrenos que não são muito caros e podem ser comprados à prestação, o que desperta o interesse de Juliana, que logo pergunta a ele o que está querendo dizer com isso. Amadeu explica que ele e Mateu poderiam se tornar sócios em um negócio desses, mas Juliana alega que eles não têm sequer onde cair desencarnados, ou seja, estão sem condições financeiras. Amadeu, no entanto, insiste explicando melhor o plano e dizendo que pretende comprar 3 lotes à prestação e construir casas sobre eles. Mateu demonstra entender a proposta e questiona de que forma iriam começar, e Amadeu cita que possui um dinheiro guardado e lembra que Mateu ainda está esperando o sogro enviar o que prometeu. Juliana pergunta se Gumercindo realmente mandará o dinheiro, mas Mateu garante que Gumercindo não é homem de dever nada a ninguém, afirmando ser um homem direito e de palavra. Juliana pede que esperem e torce para que o sogro de Mateu realmente seja o homem correto em que ele acredita. Amadeu então observa que precisarão de um terreno muito bom, mas reconhece que terão de esperar o dinheiro chegar para darem início a qualquer coisa. Mateu concorda e sela o compromisso apertando a mão de Amadeu. Logo depois, Amadeu se despede de Juliana e em seguida de Mateu. Enquanto isso, Janete questiona por que Marco Antônio chamou Heriberto em casa, e Marco Antônio explica que preferiu não tratar do assunto na delegacia. Janete pergunta se Heriberto descobriu alguma coisa, mas Marco Antônio afirma que não, esclarecendo que ele próprio é quem descobriu. Mariana comenta que Marco Antônio já sabe onde Juliana está morando em São Paulo, e ele confirma dizendo que Rosana lhe contou. Janete pergunta se trata-se da filha de Gumercindo, aquela que o italiano abandonou, e Marco Antônio confirma, fazendo Janete suspirar e dizer que bendita seja essa moça. Heriberto chega e Janete o convida para se acomodar, mas ele prefere ir direto ao ponto, dizendo que quer saber do que se trata, pois Marco Antônio afirmou ser algo urgente. Marco Antônio então revela que já sabem onde Juliana e o amante estão vivendo e entrega um cartão com o endereço. Janete diz que quer sua neta dormindo em casa naquela noite, mas Heriberto pede calma, explicando que tudo precisa ser feito com cuidado. Heriberto pergunta sobre Francesco, mas Marco Antônio diz que seu pai não está em casa e afirma que assumirá todas as responsabilidades. Heriberto declara que irão trazer a filha de Marco Antônio e prender o italiano sob acusação de haver raptado Juliana, mas Marco Antônio nega, enquanto Janete ordena que prenda os dois se possível. Nesse momento, Gumercindo questiona como poderá entregar o dinheiro ao italiano se Rosana entregou o endereço a Marco Antônio, e Angélica pergunta se ele sabe por que Rosana fez isso. Gumercindo confirma e Rosana admite ter agido por vingança. Maria tenta ponderar, dizendo que Marco Antônio também tem direito sobre a filha, mas Angélica argumenta que quando Mateu deixou o endereço na fazenda, jamais imaginou uma traição como essa. Maria comenta que já haviam roubado o filho de Juliana com Mateu e teme que ela perca essa filha também. Rosana recorda o momento em que Marco Antônio beijou sua mão, pensando que ele jamais esquecerá esse gesto. Janete diz que deveria ter ido com Heriberto, mas Marco Antônio afirma que não suportaria ver a filha sendo tirada dos braços de Juliana, alegando sentir pena dela. Janete considera isso uma bobagem, mas Mariana discorda dizendo que não é, e Luísa concorda com Mariana. Janete, no entanto, diz que não sente pena alguma da italiana, que um dia a agrediu em sua própria casa. Revoltada, afirma que, se pudesse, ela mesma iria buscar a neta sem sentir dó alguma. Marco Antônio diz que vai esperar na sala, e Janete pede a Mariana que prepare um lugar para Francisquinho dormir em seu quarto, pois deseja o berço livre para a neta. Após isso, Janete se retira. Mariana então pergunta a Luísa se ela ouviu
ouviu o que Janete disse, e Luísa responde que sim, confirmando com espanto e silêncio o que acabou de presenciar. Mariana comenta que a neta de Janete mal chegou e já demonstra rejeitar o menino, deixando evidente sua indignação. Luísa questiona se é realmente possível tirarem a criança de Juliana, argumentando que, afinal, Juliana é a mãe legítima. No entanto, Mariana alega que Marco Antônio é o pai da criança e que a família Mariana que detém o poder e o dinheiro, o que torna o caso ainda mais complicado. Com ar de cansaço e certa irritação, Mariana afirma que irá para o quarto cuidar de seu filho, deixando Luísa sozinha na sala. Luísa se questiona se Mariana não estaria perdendo o juízo, já que começou a se referir ao bebê como seu filho, algo que a deixa intrigada e preocupada com o estado emocional da moça. Nesse instante, o som firme de batidas na porta interrompe o silêncio. Heriberto chega acompanhado por alguns policiais. Dolores, que estava por perto, caminha apressadamente até o portão da pensão e a abre. Heriberto pergunta se está hospedado ali um italiano chamado Mateu, e Dolores confirma com um aceno de cabeça. Ele então pede que o chame imediatamente. Dolores sobe as escadas de forma ligeira, enquanto um dos policiais, em voz baixa, questiona Heriberto se eles também vão levar a criança. Heriberto responde que primeiro prenderão Mateu para evitar confusão. Ao chegar ao quarto, Dolores bate na porta e Juliana pergunta o que está acontecendo. Dolores explica que há pessoas chamando por Mateu na sala. Mateu pergunta quem é e, ao ouvir que se trata da polícia, tenta tranquilizar Juliana, que começa a se desesperar. Ele afirma que não é nada grave e pede a Dolores que a avise que já está descendo. Juliana insiste em acompanhá-lo, mas Mateu pede que ela permaneça com a filha e não saia do quarto por nada. Com um gesto carinhoso, ele beija a testa de Juliana, veste uma roupa por cima e se prepara para descer. Ao chegar na sala, Heriberto o encara friamente e anuncia que Mateu está preso. Mateu pergunta qual o motivo da prisão, mas Heriberto responde que ele ficará sabendo tudo na delegacia. Mateu tenta insistir para entender o motivo ali mesmo, porém Heriberto pede que ele não discuta e apenas obedeça. Mateu tenta reagir, mas os policiais o contêm rapidamente para evitar resistência. Dolores pede que Mateu vá com eles e não piore as coisas. Nesse momento, Juliana desce correndo as escadas e pergunta o que está acontecendo. Mateu diz que voltará logo e que não fez nada de errado. Heriberto ordena que levem o prisioneiro e os policiais o retiram da pensão à força. Juliana grita que seu marido é inocente e não fez nada, mas Heriberto a corrige perguntando se Mateu é realmente seu marido, ao que Juliana nega. Aproveitando-se da resposta, Heriberto alega que Mateu raptou Juliana da casa dos Mariano, mas ela reage dizendo que saiu porque quis. Heriberto afirma que ela poderá declarar isso diante do juiz. Ele então pergunta onde está a filha de Juliana. Ela se mostra confusa e assustada, mas antes que possa reagir, Heriberto diz lamentar, porém informa que precisará levar a menina. Juliana entra em desespero, grita, tenta impedir e se debate, mas os policiais acabam tomando a criança de seus braços. Heriberto declara que ela poderá recorrer à justiça para discutir a guarda da filha. Juliana pergunta para onde estão levando sua filha, e Heriberto responde que será entregue ao pai e aos avós. Assim que eles saem, o silêncio toma conta do ambiente. Juliana, agora sozinha com Dolores, cai de joelhos, chorando e questionando o motivo de estar passando por tamanha dor. Dolores tenta consolá-la, dizendo que Deus sabe o que faz e que tudo tem um propósito. Mas Juliana diz com a respiração ofegante que não acredita mais em Deus. Dolores a abraça com compaixão, tentando acalmá-la enquanto ela chora em seus braços. Enquanto isso, Mateu é trancado em uma cela, completamente confuso, sem entender o que está acontecendo nem o motivo de estar sendo tratado como criminoso. Mateu permanece completamente desorientado dentro da cela, confuso e abalado com o rumo que sua vida tomou, tentando entender por que foi tratado como criminoso quando apenas queria viver em paz e com a mulher e a filha que tanto ama. Enquanto isso, na pensão, Dolores tenta consolar Juliana, oferecendo-lhe algo para beber, dizendo que isso lhe fará bem e poderá acalmá-la. Juliana, com os olhos marejados, pergunta por que tudo aquilo está acontecendo com ela, incapaz de compreender tamanha injustiça. Dolores tenta explicar com suavidade que o marido de Juliana apenas estava procurando pela própria filha, mas Juliana rebate, dizendo que aquela criança é sua, que a gerou e cuidou com todo amor. Dolores ressalta que, apesar de ser filha dela, a menina também tem um pai que tem direitos. Juliana pergunta o que está acontecendo com Mateu, sem saber que ele está preso e sem notícias dela. Com o coração dilacerado, Juliana diz que não suporta mais tanto sofrimento, afirmando que sua vida tem sido marcada apenas por dor e injustiça. Em meio às lágrimas, Juliana declara que não permitirá que tirem sua filha dela e, transtornada, promete que será capaz de fazer uma loucura se tentarem afastá-las.
Enquanto isso, em outro ambiente, Heriberto chega à casa de Marco Antônio trazendo a criança nos braços e a entrega a ele. Marco Antônio diz não acreditar que realmente está com a filha em mãos. Janete pede para ver a neta, mas Marco Antônio pede para que a mãe se controle e pergunta se a menina é bonita. Janete responde que sim e comenta que a criança se parece muito com Marco Antônio quando era bebê. Heriberto acrescenta que trouxe a menina no mesmo cesto onde ela costumava dormir na pensão, explicando que quis preservar o que lhe era familiar. Janete observa atentamente sua neta, acreditando que, finalmente, a justiça foi feita. Mais tarde, quando Heriberto e Marco Antônio ficam a sós, Marco Antônio questiona sobre como conseguiu trazer a criança. E Heriberto admite que não foi uma tarefa fácil, pois além de resgatar a menina, precisou prender o italiano. Marco Antônio serve uma bebida a Heriberto e a entrega em sinal de apreço. Em seguida, ele pergunta sobre sua mulher. E Heriberto explica que informou a Juliana que ela poderia discutir a guarda da filha na justiça. Marco Antônio afirma que certamente ela fará isso, pois é obstinada e não desistirá facilmente. Contudo, Heriberto comenta que Juliana tem tudo contra ela, sua condição, sua origem e até a forma como deixou a casa dos Magliano. Marco Antônio diz que, mesmo assim, não se sente tranquilo com o que foi feito, como se sua consciência o perturbasse. Heriberto então comenta que precisará liberar o italiano assim que retornar à delegacia, pois não há provas concretas contra ele. Marco Antônio responde que a prisão de Mateu não era necessária, mas Heriberto interrompe dizendo que fez aquilo apenas para evitar tumultos e garantir que a entrega da criança ocorresse sem problemas. Marco Antônio ainda questiona o motivo formal da prisão e Heriberto responde que foi pelo suposto rapto de Juliana. Mas Marco Antônio rebate de imediato, assegurando que não houve rapto algum, pois Juliana foi por vontade própria. No entanto, ele encerra a conversa dizendo que, no fim das contas, o mais importante é que sua filha está em segurança ao lado dele. Heriberto comenta que imaginava que Francisco estaria presente para receber a neta, mas Marco Antônio explica que o pai havia telefonado de Santos e por isso não pôde comparecer. Agradecido, Marco Antônio diz não saber como retribuir o favor, mas Heriberto apenas pede que ele se cuide e em seguida se despede. Sozinho, Marco Antônio reflete em voz baixa, dizendo que realmente precisará se cuidar, como se pressentisse que as consequências de tudo aquilo ainda estavam por vir. Na delegacia, Mateu permanece pensativo dentro da cela, com o olhar fixo no vazio, tentando compreender o motivo de tanta injustiça e temendo pelo destino de Juliana e de sua filha. Enquanto isso, na casa dos Monteiro, Mariana comenta que o delegado nem sequer se preocupou em trazer as roupas da criança, demonstrando certa irritação. Janete pergunta que roupas uma criança poderia ter em uma pensão simples como aquela. Mariana, porém, argumenta que Juliana certamente guardava algumas peças e fraldas que pertenciam a Francisquinho. Janete então ordena que Mariana leve o cesto onde a neta foi trazida e, com um sorriso de satisfação, afirma que a menina será a nova rainha da casa. Heriberto, mantendo uma postura mais calma e autoritária, diz que agora podem conversar tranquilamente, pois já não há tumulto ou interrupções. Mateu afirma querer entender o verdadeiro motivo de estar preso em uma cela como um criminoso, exigindo explicações diretas. Heriberto responde que ele se encontra detido por ter sido formalmente acusado de haver raptado a senhora Juliana da mansão dos Magliano. Mateu nega veementemente a acusação, alegando que jamais raptou quem quer que fosse, e que Juliana deixou a casa por vontade própria. Heriberto diz que sabe disso, mas Mateu o confronta perguntando então por que motivo o prendeu, se tem consciência de sua inocência. Heriberto responde que, para que ele possa ser liberado, alguém precisa retirar oficialmente a acusação. Mateu pergunta quem o acusou, ao que Heriberto questiona se ele realmente não consegue adivinhar. Mateu pergunta se foi o marido de Juliana quem fez isso. E Heriberto relembra que, perante a lei, Juliana continua sendo a legítima esposa de Marco Antônio, que reforça o direito dele de agir como tal. Mateu afirma novamente que não roubou Juliana e que ela foi com ele por amor, não por obrigação. Mas Heriberto garante que isso ficou mais do que evidente na pensão, onde todos os presentes puderam testemunhar a situação. Em seguida, Heriberto explica que Marco Antônio, junto de seus pais, ingressou na justiça com pedido formal da guarda da criança, assim que soube do nascimento dela, alegando que a mãe havia abandonado o lar conjugal. Mateu tenta argumentar dizendo que Juliana é a mãe e, portanto, tem um direito natural sobre a filha. Mas Heriberto rebate, dizendo que o pai também possui direitos legais, principalmente quando há comprovação de que a mulher cometeu abandono de lar e adultério, dois crimes que a colocam em grande desvantagem perante a justiça. Heriberto então comenta com frieza que a guarda da criança já foi concedida oficialmente ao senhor Marco Antônio e que Juliana, portanto, perdeu o direito de criar a filha. Mateu diz que isso é injusto e absurdo, mas Heriberto apenas responde que não cabe a ele julgar o que é justo ou não, pois quem decide é a lei e o tribunal.
Desesperado, Mateu pede a Heriberto que o solte imediatamente, garantindo que não fugirá e só quer ver Juliana e a filha. Mas Heriberto diz que nada pode fazer até que a queixa seja retirada oficialmente. Sem mais delongas, Heriberto se levanta e deixa Mateu sozinho na cela. Enquanto isso, na pensão, Dolores ampara Juliana, que mal consegue se manter de pé de tanto chorar. Com extremo cuidado, Dolores ajuda Juliana a subir as escadas até o quarto e a acomoda na cama, tentando consolá-la com palavras brandas. Juliana soluça sem parar e Dolores beija a testa dela e pede que descanse. Juliana adormece sozinha, com o rosto ainda coberto de lágrimas. Em outro momento, Leonora caminha lentamente até o berço de sua filha e a toma nos braços, abraçando-a com ternura e olhando-a com amor silencioso, como se temesse perdê-la um dia também. Na fazenda, Rosana e Angélica discutem com tensão crescente. Rosana pede para Angélica ir descansar, mas Angélica diz que perdeu o sono por causa da tolice que Rosana cometeu. Rosana afirma que não fez tolice alguma e pergunta se Marco Antônio não tinha o direito de saber onde estava a própria filha. Angélica retruca, dizendo que Rosana fala como se tivesse feito aquilo por bondade, mas que, na verdade, tudo não passou de um ato de vingança. Angélica acusa Rosana de ter destruído a vida de Mateu e Juliana, recordando que foi ela quem inventou uma mentira para obrigar o italiano a permanecer preso na fazenda. Rosana responde que amava Mateu, mas Angélica rebate dizendo que quem ama não faz o que ela fez. Rosana tenta se defender, dizendo que apenas tomou Mateu de Angélica porque estava fascinada por ele, mas Angélica não se contém e a acusa de ter se oferecido a Mateu sob o pretexto de ajudar. Rosana diz que não quer mais falar sobre isso. Angélica então a provoca, perguntando se ela ainda ama o marido e se Mateu aparecesse pedindo perdão, se ela teria coragem de voltar para ele e deitar-se novamente ao seu lado. Rosana responde que jamais o faria. Angélica questiona por que então ela continua usando a aliança, se diz não amá-lo mais. Em um gesto impulsivo, Rosana arranca a aliança do dedo e a lança no chão, perguntando se Angélica está satisfeita. Angélica responde que não veio ali por isso, e jamais exaltada, pede que Rosana volte para o quarto e a deixe em paz. Rosana insiste para que ela vá descansar, e Angélica, antes de sair, diz com ironia que espera que Deus não permita que Rosana perca a guarda do filho, assim como Juliana perdeu, e deseja que ela durma com os anjos antes de se retirar, visivelmente irritada. Sozinha, Rosana se aproxima da janela, encara o vazio e, em tom de arrependimento, murmura para si mesmo que, se um dia isso acontecer, ela apenas está pagando pelo mal que fez, aceitando o peso de suas próprias ações e as consequências de suas escolhas.